Bom dia, pessoal. Vamos voltar aqui à nossa unidade 3. Hoje nós vamos seguir aqui com a distinção entre as diversas possibilidades de vínculo empregatício. Nós já vimos a possibilidade do vínculo seletista e a possibilidade do vínculo doméstico. Hoje nós vamos analisar os requisitos legais de existência do vínculo empregatício rural. E eu vou voltar com os nossos 4 exemplos. Lembrando que, primeiramente, nós temos que isolar, analisar separadamente uma dada relação de trabalho. Após essa compreensão de uma única relação de trabalho, nós vamos submetê-la à regra da Lei Complementar 150 de 2015, estrategicamente, pedagogicamente. Vocês vão começar pela possibilidade de ser aquela relação de trabalho emprego doméstico. Por quê? Porque se trata de lei especial e que, tecnicamente, essa análise que inicia pela Lei Complementar 150, ela traz resultados mais seguros, pedagogicamente falando. Bom, quais são os nossos 4 casos? Os 4 casos envolvem 4 trabalhadores diferentes. Os 4 são chamados de caseiros na relação que eles mantêm. O primeiro, ele limpa, cuida do sítio na sexta-feira e na segunda-feira, porque a família utiliza o sítio no final de semana e também aluga para terceiros esse sítio em alguns finais de semana. Então, o caseiro limpa antes e limpa depois. O segundo caseiro, ele trabalha também, ele trabalha de segunda a sexta, no plantio e na colheita, na manutenção do sítio, na limpeza da piscina, na limpeza da casa. Eventualmente ele faz comida para as pessoas da família, mas ele também planta, colhe, vende os produtos, vende frutas, verduras, legumes na feira, aquilo que é produzido lá no sítio. O terceiro caseiro, ele trabalha de segunda a sexta-feira, cuidando da manutenção do sítio, que nada produz, não é alugado, mas tem que estar limpo para que a família possa utilizar o sítio regularmente. Trabalha de segunda a sexta-feira. O quarto caseiro, ele trabalha apenas aos sábados e aos domingos, nas festas que a família dá no sítio para amigos, sem bilheteria, sem portaria, sem atividade econômica. Então, esses são os nossos 4 casos concretos que vêm norteando a nossa análise na unidade 3. E nós vamos seguir com eles. Nós, então, já vimos que nós vamos começar pela possibilidade do emprego doméstico, já falamos sobre cada um dos requisitos, e hoje nós vamos ver o emprego rural. Do ponto de vista pedagógico, mais uma vez, eu sugiro que vocês analisem a possibilidade do emprego rural em segundo plano. Somente se não houver os requisitos especiais da Lei Complementar 150. Não havendo qualquer um dos requisitos especiais da Lei Complementar 150, aí sim vocês devem, em seguida, pensar na possibilidade de haver vínculo empregatício rural. Bom, desde 1988, empregados rurais estão equiparados no plano dos direitos aos empregados seletistas. Historicamente não foi assim, né? Vargas, em 1943, decidiu de modo diferente. Vargas, ele não era dado ao conflito. Quando ele podia evitar, ele preferia evitar o conflito. Então, ele não queria abrir um conflito com o campo, com o produtor rural,
com o agroexportador rural brasileiro. Por isso, em 1943, ele preferiu deixar de fora da proteção trabalhista o emprego, ou melhor, o trabalho rural. Ele não estendeu a proteção da CLT ao trabalhador rural. Uma escolha de Estado, equivocada ao meu sentir, mas escolha de Estado. Em 1973, nós temos a Lei 5889, que aí sim regulamentou o emprego rural. E em 1988, esse empregado rural foi plenamente equiparado ao empregado seletista para os fins do direito trabalhista. Restaram apenas algumas diferenças muito pontuais, que eu não vou me ater a elas aqui, mas são diferenças que não reduzem o patamar jurídico protetivo do empregado rural em relação ao seletista, apenas reconhecem algumas especificidades do campo, como, por exemplo, um horário noturno, um intervalo para almoço que pode ser maior do que no âmbito seletista. Então, nós temos algumas diferenças pontuais que não precisamos nos ater a elas aqui, nós podemos vê-las lá no Direito do Trabalho 2, mas que não reduzem o patamar protetivo dos trabalhadores rurais, dos empregados rurais. Apenas essas diferenciações reconhecem especificidades do trabalho no campo. Muito bem. Então, numa dada situação fática, nós entendemos que o caseiro que planta, colhe, vende para o patrão na feira, ele se inseriu em finalidade econômica dos serviços. Então, ele não pode ser empregado doméstico, como nós já vimos ontem. Vamos ver se ele pode ser empregado rural. Para que nós tenhamos emprego rural, nós temos que perceber a confluência de 7 elementos fáticos jurídicos que estão previstos na Lei 5889 de 1973, com a aplicação também do artigo 3º da CLT, uma vez que, em 1988, empregados rurais e seletistas foram equiparados e que, em 1973, a Lei 5889 já previu a aplicação subsidiária da CLT. Muito bem, vamos ver aqui o que diz, o que estabelece o artigo 2º da Lei 5889 de 1973. Abram aí a lei para que vocês possam acompanhar os requisitos dos artigos 2º e 3º. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Vejam que a lei relaciona o reconhecimento do vínculo empregatício rural, do empregado rural, ao trabalho da pessoa física em propriedade rural ou prédio rústico. Então, essa é a primeira informação. Artigo 3º. Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica. Atentem para essa expressão. Atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, a distinção essencial da relação de emprego rural é a atividade agroeconômica do empregador, ou, se preferirem, seu enquadramento rurícola. O que é que distingue, o que é que diferencia o emprego rural do emprego seletista?
o fato de a atividade econômica na qual se insere o trabalhador ser atividade agroeconômica. Então, se naquele sítio nós temos a exploração, ainda que de pequena escala, de uma atividade agroeconômica, nós teremos o requisito, o enquadramento rurícola do empregador. O outro requisito é que o trabalho se dê em imóvel rural ou prédio rústico, o que é muito simples de se reconhecer. Imóvel rural ou prédio rústico é todo o local, todo e qualquer local que permite a exploração de atividade agroeconômica. Então, você pode ter um lote no centro da cidade e, nesse lote, o dono planta legumes e verduras e contrata um trabalhador para as tarefas próprias de plantio e colheita. Nesse caso, ainda que no centro da cidade, o imóvel será rústico, o prédio será rústico, porque ele permite a atividade agroeconômica. Imóvel rural é aquele que se encontra em zona rural. Mas, na essência, nós teremos emprego rural, nesse último requisito, se o local da prestação laborativa permite atividade agroeconômica. Então, vamos organizar aqui os requisitos. Primeiro deles, enquadramento rurícola do empregador. Vamos lembrar o que nós já fizemos aqui, né? Nós já afastamos a possibilidade da existência do vínculo doméstico, porque isso é a primeira coisa. Afastamos a possibilidade de haver vínculo doméstico. Bom, o que é que faz, o que é que empreende o contratante? Planta, ele colhe, ele produz a partir da terra. Então, o enquadramento rurícola do empregador é o primeiro elemento fático jurídico. Onde ele faz isso? Segundo elemento fático jurídico, em imóvel rural ou prédio rústico. Presentes os dois requisitos especiais, nós teremos o trabalho rural. Feito isso, estabelecido o trabalho rural, nós vamos ver os demais 5 elementos fáticos jurídicos que nós já vimos outras vezes. O trabalhador rural tem que ser pessoa física para que ele possa desenvolver a atividade rural. Tem que trabalhar pessoalmente, ou seja, a relação ou a avença em relação ao trabalhador, ela é personalíssima. A confiança foi depositada naquele trabalhador para que ele desenvolva o trabalho. O trabalho deve ser desenvolvido de modo não eventual, de modo comum, corriqueiro, esperado, ordinário. O trabalho deve ser oneroso, porque deve haver contraprestação. E o trabalho deve ser subordinado. Com relação à subordinação jurídica, nós temos uma discussão relevante no país, que é a discussão em torno da parceria rural. Em que consiste a parceria rural? O dono de imóvel rural ou prédio rústico quer produzir na terra. Mas ele não quer fazê-lo por si só. E também não quer contratar empregados para isso. Ele conhece um trabalhador rural que assume a atividade econômica por si e divide os ganhos com o dono da terra. Qual é a essência da parceria? A essência da parceria é que não há subordinação. Parceiros não podem ser subordinados. Parceiros estão em igualdade de condições na exploração da atividade agroeconômica. Acontece que muitas vezes
o que é feito, firmado, ajustado como parceria, é discutido no juízo trabalhista, normalmente porque o trabalhador rural se sente explorado ilegalmente, injustificadamente. Só um minutinho, Letícia, para eu ver se eu consigo ler aqui o que você está falando, porque passa para mim rapidinho aqui. No caso do trabalhador doméstico, os direitos são os da Lei Complementar 150. Eles estão lá listados. Hoje há uma quase equiparação entre domésticos e seletistas. Com relação ao rural, ele tem todos os direitos da CLT. A regra do rural e do seletista, o conteúdo básico é o mesmo, que é a CLT. No caso dos domésticos, tem uma diferença, porque a Lei Complementar 150 tratou especificamente, mas com aplicação subsidiária da CLT. Hoje, depois da reforma trabalhista, existe uma discussão a respeito de quem está melhor protegido, se domésticos ou se seletistas, porque, como regra geral, a reforma trabalhista não alcançou domésticos. Então, existe diferença entre seletista e doméstico, mas não entre seletista e rural, do ponto de vista do contrato. Depois você deu uma olhada, Letícia, na aula da terça-feira, eu fiz um apanhado histórico sobre isso, que talvez seja interessante. Bom, então, no plano dos direitos, seletistas e rurais já estão equiparados. Então, para que a gente faz a distinção entre eles? Porque os direitos coletivos sindicais são diferentes, e isso a gente vai ver lá no Direito do Trabalho 2. E porque, como eu disse, há alguns pontos pequenos de distinção que, às vezes, nós teremos que ficar atentos. Só para exemplificar a partir da pergunta da Letícia. Vocês sabem que, no campo do trabalho rural, há uma tradição de a jornada, a labuta, começar mais cedo, né? E terminar mais cedo também. Então, a Lei 5889, de 73, ela estabeleceu horários diurno e noturno diferentes em relação ao horário noturno seletista. Eu não sei se eu vou achar aqui agora não, mas é mais ou menos o seguinte: o horário noturno no campo, ele começa às 20 horas e termina às 4 da manhã. Na CLT é de 22 às 5. Então, são diferenças, assim, muito pontuais, que não são relativas a maior ou menor proteção, mas que são importantes para preservar a especificidade do trabalho no campo. Então, são poucas as distinções, tá, gente? Mas a importância que eu trago para análise é de reconhecimento de um enquadramento, ou de uma especificidade, de um contrato especial, que ainda é, né, o contrato de emprego rural, ainda que tenha direitos praticamente iguais aos seletistas. De qualquer forma, é ainda muito relevante fazer distinção entre doméstico e rural, porque aí a diferença na aplicação da lei é maior. Se eu contratar um caseiro, registrar carteira e fizer pagamentos, reconhecimento de direitos, como sendo doméstico. Mas se eu, empregador, explorar uma atividade econômica no meu sítio ou na minha fazenda, eu posso ter problemas depois de diferenças. Posso ter, dependendo da situação fática. Por isso, cada caso eu analiso separadamente. Eu posso ter pagamentos devidos depois, se ele vier a ser enquadrado como rural, como empregado rural.
Então, talvez mais relevante do que diferenciar rural de seletista, talvez mais importante seja diferenciar rural de doméstico. Tá? E é para isso que serve a análise, também para isso que serve a análise que nós estamos fazendo aqui. Então, se presentes todos os 7 elementos fáticos jurídicos, né, nós afirmaremos o emprego rural. Ausente qualquer um, principalmente ausente enquadramento rurícola, imóvel rural, prédio rústico, os 2 especiais, eu analiso a possibilidade de ser o vínculo seletista. Então, na nossa análise aqui estratégica, pedagógica, a possibilidade de haver vínculo seletista, ela ficará por último. Anotem aí. Eu separo a situação concreta. Uma pessoa contratada por outra pessoa. Primeiro, eu vislumbro a possibilidade de ser o emprego doméstico. Vou lá na Lei Complementar 150, analiso requisitos especiais, vejo se pode haver ou não. Bom, ausente requisito especial, então ele não é trabalhador doméstico. Eu sigo para a possibilidade de ser empregado rural. Ausente requisito especial, eu afasto também o vínculo rural e vejo se pode ser seletista. Entendido, pessoal? Então, eu vou terminar aqui essa explanação, voltando e encerrando os 4 casos concretos. Bom, nessa altura do campeonato, vocês já sabem e já têm as respostas. Eu só vou repassar para reafirmar e para encerrar essa discussão e para dar instruções para a semana que vem. Bom, primeiro caseiro. Ele trabalha sexta-feira e ele trabalha segunda-feira, limpando o sítio, que é uso da família e que é alugado. Bom, o que eu faço primeiro? Doméstico. Doméstico ele não é, porque ele se insere em uma finalidade econômica daquele sítio, que é a alocação para fim de semana para lazer daqueles que alugam. E o trabalhador se insere naquele contexto. Ele limpa antes de ser alugado o sítio, e ele limpa depois que a família que alugou foi embora. Então, ele atua na atividade econômica. Então, esse primeiro trabalhador não é doméstico. Bom, o trabalho dele se insere em atividade agroeconômica? Não. O sítio é alugado como um imóvel de lazer. Não há plantio, colheita, exploração rural, nada disso. Então, não é rural. Qual é a possibilidade? A possibilidade é de que ele seja seletista, que é a última chance dele. Vamos ver. Ele é pessoa física, trabalha pessoalmente, fazendo a limpeza, trabalha de modo não eventual, porque é comum, corriqueiro, esperado e ordinário que haja a limpeza antes e depois do fim de semana. O trabalho é oneroso, porque eu disse ontem que ele recebe R$100 por dia. E o trabalho é subordinado, porque eu disse ontem que a família cuida de ditar os modos da prestação laborativa. Então, a resposta que nós começamos lá no início da semana é que esse primeiro caseiro é empregado seletista. Vamos ao segundo caseiro. Já falei dele hoje. O que ele faz? Ele trabalha cuidando do sítio, limpa a piscina, faz a jardinagem, limpa a casa, cuida do plantio de legumes, frutas, verduras, da colheita e da venda disso na feira. Então, a finalidade dele é... O trabalho dele é explorado também com finalidade econômica. Logo, ele não é doméstico. A atividade explorada é agroeconômica? Sim. Plantio, colheita, venda.
O trabalho se dá em imóvel rural? Sim, no sítio, que também consiste em prédio rústico, porque há plantio e colheita. Ele é pessoa física, trabalha pessoalmente, de modo não eventual, oneroso, subordinado. O segundo caseiro é empregado rural. O terceiro caseiro trabalha de segunda a sexta-feira, apenas cuidando do sítio. Limpa, lava, cuida do jardim, cuida da piscina, cuida da cerca, mas no sítio não produz nada, não aluga, não vende, não empresta, é só da família. Então, a finalidade é não econômica. Ele presta serviços para a pessoa física, que contrata, e para a família, em âmbito residencial, que é no sítio. Eu disse que ele trabalha de segunda a sexta-feira, portanto, 5 dias na semana, presente o requisito continuidade. Ele é pessoa física, trabalha com pessoalidade, onerosidade, subordinação. Consequentemente, o terceiro caseiro é empregado doméstico. Quarto e último caseiro, que é aquele que trabalha somente no sábado e no domingo, como garçom na festa, faz a limpeza, cuida do churrasco, da comida, da família, durante as festas de fim de semana, festa privada, graciosa, né, sem cobrança de portaria, etc. Portanto, a finalidade é não econômica, a prestação de serviços é para a família, o âmbito é residencial, porque no sítio, só que ele trabalha apenas 2 dias na semana, sábado e domingo. Consequentemente, o quarto caseiro é trabalhador doméstico não empregado, que nós vamos chamar de diarista. Então, com isso, nós fechamos a distinção entre os vínculos empregatícios, doméstico, rural, seletista, e a partir de hoje, vocês devem, e no fim de semana vocês devem, de preferência, né, fazer os exercícios. Todos os que estão na plataforma e alguns que vocês quiserem, porque são muitos, que estão lá no meu site, direitodotrabalhoessencial.com.br. Vejam lá os exercícios, façam os exercícios e deem a fundamentação. Como eu disse ontem e reafirmo, essa parte da unidade 3, diferentemente de muitas outras unidades do curso, ela melhor se desenvolve com exercícios. Por quê? Eu disse lá no começo, nós vamos analisar cada situação concreta. Nós não vamos generalizar. Todo caseiro é rural. Não posso falar isso. Não posso generalizar. Então, em cada situação, eu terei uma resposta jurídica. Por isso, vocês devem fazer os exercícios, porque os exercícios trazem múltiplas simulações da realidade, e aí vocês saberão fazer a aplicação do direito. Certo, gente? Lembro a vocês que os questionários ficarão abertos até o próximo domingo, então vocês têm mais de uma semana para fazer. O questionário dessa unidade 3, ele ficará aberto até domingo que vem, sem ser nesse próximo, no outro. Então, vocês têm tempo para poder desenvolver a atividade e vocês serão avaliados também em relação a essa atividade referente aos exercícios. Na sexta-feira que vem, nós teremos avaliação nos mesmos moldes da avaliação da semana passada. Os fóruns também ficarão abertos e serão avaliados até domingo que vem. Então, vocês podem e devem fazer os exercícios, devem debater no fórum. E aí, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa segunda avaliação, também objetiva, com 10 questões de múltipla escolha, referentes essas questões às unidades 2 e 3.
Alguma dúvida, senhoras? Considerações, senhores? Não havendo, então, eu indico a vocês agora a realização de exercícios lá na plataforma e no meu site. Eu agradeço a participação de vocês. Bom final de semana, bons estudos. Semana que vem a gente volta a falar, mas hoje ainda eu estarei lá na plataforma Moodle. Um abraço para vocês, até mais.